Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no Renologia, dando continuidade no nosso eixo temático de saneamento e é o momento de falarmos das doenças causadas pelos plateumintos, as verminoses causadas pelos vermes chatos. Se você não sabe o que é um plateuminto, aproveita, clica aqui no card que eu estou deixando para vocês e assista ao vídeo anterior, o vídeo que nós demos as características gerais desse filo do reino animal. Aliás, é muito importante, antes da gente começar, dizer que os plateumintos utilizam muitas vezes a mesma estratégia dos protozoários, aqueles que causam as infecções intestinais por conta da ingestão de água e alimentos contaminados para poder se proliferar. Até deixo de novo aqui o card do vídeo das protozooses, que é bastante interessante da gente relembrar, já que essas doenças de saneamento são sempre tratadas em conjunto. Agora, sem mais enrolação, vamos ao nosso ritual padrão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque a gente vai começar, é hora do estudo. A primeira doença do dia tem um nome como praticamente um trava-línguas, é a esquistossomose, que é causada pelo plateuminto da classe Tremátoda, o Schistosoma mansoni. O xistossoma, ele se aloja geralmente nas veias hepáticas, as veias do fígado, e nas veias intestinais, por isso é um parasita de sistema cardiovascular. Mas, muitas vezes, ele vai até o intestino para poder depositar os seus ovos no seu ciclo de vida. O Schistosoma mansoni, por conta deste local de parasitar, por local que ele parasita, ele tem como sintomas diarreia, dores abdominais e causa insuficiência hepática e insuficiência no baço. Por esse motivo, inclusive, nós temos muitas vezes a hepato e a esplenomegalia, que é o aumento do volume desses órgãos, que automaticamente gera um aumento de volume abdominal. E aí, nesses casos, nós temos essa doença popularmente conhecida como barriga d'água. O Schistosoma mansoni tem o seu ciclo de vida, como na verdade todos os plateumintos que nós vamos falar aqui hoje, usando dois hospedeiros, o ser humano como hospedeiro definitivo e um caramujo como hospedeiro intermediário. A gente sempre vai levar em consideração o início desse ciclo de vida com os vermes adultos. Como eu estou falando de um representante da classe Tremátoda, eu tenho aí o dimorfismo sexual. E aí, para esse caso, eu tenho o macho como esse verme com maior volume corporal e a fêmea com esse corpinho aí mais esguio, com menos volume corporal, mas um tamanho em comprimento maior e um corpo mais esguio. O macho possui uma fenda sexual e é nessa fenda que a fêmea vai se encaixar para a cópula acontecer. O Schistosoma mansoni passa, em média, por dia, copulando cerca de 20 horas. É isso mesmo. 20 horas copulando. Mais ou menos uma vez por dia, a fêmea vai até o intestino e deposita os ovos, que possuem aí uma pequena espícula. Esses ovos serão eliminados nas fezes e, uma vez que ganham o ambiente, eles vão eclodir e liberar uma larva conhecida como miracídio. E é essa larva, o miracídio, que vai penetrar no caramujo, que é um caramujo do grupo dos planorbídeos. Dentro do caramujo, esse miracídio vai sofrer transformações, vai formar o esporocisto primário, vai formar o esporocisto secundário e dentro desse esporocisto secundário nós teremos aí algumas larvinhas de cauda bifurcada que nós conhecemos como cercária. A cercária
vai sair do caramujo, vai ganhar mais uma vez o ambiente e no momento que ela encontrar lá uma pele humana desprotegida, um pezão de quem está se banhando, por exemplo, naquele curso d'água, né, naquele laguinho, ela vai penetrar na pele, vai ganhar a corrente sanguínea e aí vai se desenvolver nos vermes adultos e reiniciar todo esse ciclo evolutivo. Essa é a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. A próxima doença causada pelos plateumintos, ela não é muito comum e tem até um motivo para ela não ser muito comum hoje. A hidatidose, também conhecida como econococose, nome bem feio, é uma doença causada pelo Cestoda, um plateuminto da classe Cestoda, Echinococcus granulosus. Quando a gente fala Echinococcus, parece que a gente está falando de bactérias, né? Lembram-se dos cocos? Estou colocando, inclusive, aqui o card para vocês do vídeo que nós classificamos as bactérias quanto sua forma e arranjo. Mas nós estamos falando, na verdade, de um plateuminto. A ação desse plateuminto é muito semelhante à ação da tênia, que é a doença que nós veremos a seguir. Só que ela tem uma diferença. Na tênia, nós temos o ser humano como hospedeiro definitivo e a vaca ou o porco, né, os bovinos ou os suínos, como hospedeiros intermediários. Aqui, no caso, o hospedeiro definitivo é o cachorro. Isso mesmo, seu melhor amigo, o melhor amigo do homem, aquele que você chama de Totó, Rex, Lulu e por aí vai. Tá? Ele é o hospedeiro definitivo. E o homem e outras espécies também, como suínos, como caprinos, são os hospedeiros intermediários. Como que a gente consegue pegar essa doença e como ela se manifesta no nosso organismo? A gente se alimenta com água ou alimentos contaminados com os ovos do Echinococcus. E aí, no momento em que a gente deglute estes ovos, eles vão eclodir e formar cistos. Esses cistos podem parar em qualquer lugar do nosso corpo e aí os sintomas da doença vão depender de onde esses cistos pararem. Eles podem parar no pulmão, podem parar no coração, podem parar no sistema nervoso central e aí vai depender. Por que essa doença é rara? Porque para que um cachorro possa pegar, desenvolver os vermes adultos e esses vermes adultos possam então eliminar os seus ovos junto com as fezes do cachorro e gerar o seu ciclo de vida, ele vai precisar se alimentar de carne. Carne bovina, carne suína, carne caprina, mas ele vai precisar se alimentar de carne. E hoje os cachorros, né, por conta de toda a estrutura que você tem para pet hoje, se alimentam de ração. E por esse motivo a gente acaba dizimando essa doença na sociedade. É mais difícil a gente ter, porque a maioria dos cachorros hoje se alimenta de ração. Agora que nós conhecemos a prima distante, vamos falar então da teníase. Nós temos basicamente duas espécies que fazem, né, que causam a teníase em nós. Existem outras, uma na Ásia, tem a tênia anã e tudo mais, mas a gente fala basicamente dessas duas. A primeira delas é a tênia saginata, que tem como hospedeiro intermediário os bovinos. A segunda é a tênia solium, que tem como hospedeiro intermediário os suínos. A teníase, ela é uma doença que não tem tantos sintomas graves. Ela causa aí um emagrecimento, né, uma perda de peso, porque afinal de contas você tem um parasita se alimentando do que você se alimenta dentro do intestino e pode causar um bom desconforto abdominal. Os vermes são muito grandes, os vermes adultos, e por isso eles são isolados no intestino. Eles moram sozinhos no intestino, porque afinal de contas eles chegam a 5, 7 metros. Então não dá para ter uma tênia
junto com a outra no mesmo intestino. Até por esse motivo, elas são conhecidas como solitárias, certo? Bem, como que funciona o ciclo de vida da tênia? Nós temos lá o verme adulto no intestino. Esse verme adulto vai soltar a proglote. Lembra que a gente está falando de um verme da classe Cestoda, que o corpo é segmentado em proglotes. Essas proglotes, que nós chamamos de proglotes grávidas, porque contém ovos da tênia, vão ser liberadas no ambiente e vão se dissolver, né? Vão estourar no ambiente, liberando aí os ovos. A ideia é que o bovino, no caso da tênia saginata, ou o suíno, no caso da tênia solium, se alimente de algo contaminado com esses ovos entrem no organismo desses animais e formem aí o cisticerco, que vai se alojar nos músculos. No momento em que nós consumimos a carne bovina ou suína, nós vamos colocar o cisticerco para dentro do nosso organismo e aí nós teremos o desenvolvimento do verme adulto, tá? Por esse motivo, a gente sempre fala que a carne precisa estar bem passada para evitar contaminação por tênia solium ou por tênia saginata. Mas existe uma particularidade aqui também. Muitas vezes nós podemos fazer, no caso da tênia solium, o papel do porco e virar o hospedeiro intermediário. Nesse caso, nós nos alimentamos de água ou alimentos contaminados com o ovo da tênia e a gente vai alojar no nosso organismo o cisticerco. Essa doença chama cisticercose e ela também, a exemplo do que nós vimos da hidatidose, pode acontecer em diversos tecidos diferentes. Nós podemos ter cisticercos no pulmão, no coração, nos nossos músculos, no sistema nervoso central e isso pode causar aí uma série de danos diferentes. Eles podem, inclusive, calcificar. Eu já vi casos de cisticerco calcificado no sistema nervoso central, por exemplo. Tá? Então, a teníase tem aí uma doença secundária, vamos dizer assim, que é a cisticercose, que é causada pelo cisticerco da tênia solium. Então, é o ser humano fazendo o papel do porco na questão do hospedeiro intermediário. Bem, essas são as 3 principais doenças causadas por plateumintos. No próximo vídeo a gente já começa a falar dos nemátodos. Espero que tenham gostado. Lembro vocês para seguirem o nosso Instagram, @renologia, no qual todas as imagens que eu produzo aqui para o canal, eu coloco lá sempre com um resuminho para ajudar no estudo de vocês. Tá? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.